carta de João, terceira de João, o último livro antes do Apocalipse. Só tem um capítulo, nós vamos ler o verso 2. Terceira de João, segundo versículo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, e como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amém? Senta aí no teu lugar sobre um tema importante aí que nós queremos falar nessa noite. Nós já somos há um bom tempo, a igreja evangélica, reféns de algo que começou no final do século XIX, e invadiu a igreja assim, como sempre vindo dos Estados Unidos, que foi a tal da teologia da prosperidade, Acho que você já deve ter ouvido falar dela, ela é bem famosa, nos dias de hoje, mas apesar de muito falada, ela nunca é demais lembrar do que se trata, para a gente poder compreender um pouco daquilo que a palavra de Deus nos exorta, tá? É uma construção que começou antes, lógico, mas na década de 50 do século passado, 1950, ela deu uma crescida, assim, se fortaleceu, e ela explodiu mais ou menos na década de 80, 1980, assim, isso virou uma febre no mundo. Basicamente, o que é isso? É uma corrente teológica que partiu de outra teologia chamada confissão positiva, quem estuda teologia sabe o que é isso, não sei se você já ouviu falar. Sabe essa mania de algumas igrejas de determinar as coisas para Deus? Já ouviu isso? Eu determino que Deus faça tal coisa. Pois é, vem desse negócio de confissão positiva. E para você compreender, basicamente, a ideia é: nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aliás, na criação só nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e criação de Deus. E por isso nós temos que confessar positivamente com a nossa boca o nosso direito ao bem-estar. Nós temos direito. Nós somos filhos e filhas do rei. E eu não sei se avisaram para vocês, filhos e filhas têm direito à herança. E eu também não sei se avisaram a vocês, nós somos filhos e filhas daquele que é o dono do ouro e da prata. Portanto, está escrito isso na Bíblia, não sei se vocês sabem, nós precisamos ser muito prósperos financeiramente. Entendeu a lógica aqui? Está aqui a questão. Isso é uma teologia. Isso começou lá em cima, isso já no final do século XIX já dá. A confissão positiva é do final do século XIX, mas vem crescendo e não para há mais de 100 anos, Isso deu início ao que nós chamamos de neopentecostalismo, É um movimento teológico do finalzinho do século XX para cá, e com isso a abundância material, as riquezas, o sucesso dos crentes, tudo isso é do interesse, é exatamente o que interessa para Deus. Deus está querendo isso aí mesmo, que você seja muito próspero. Já está feliz, Está ficando feliz aí? Pois é. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Está na Bíblia, irmão, diz assim. E assim, acredita-se que a fé, e óbvio, a confissão positiva e as doações podem atrair bênçãos materiais de Deus para nosso respeito. E obviamente a falta de prosperidade, sabe por quê? Porque você não tem fé, desviado. Porque você vive no pecado. Por isso que você não prospera. Essa é um pouco a lógica. Todo o foco disso, lógico, está baseado numa coisa que é fazer barganha com Deus, Então a gente não fica aí, não, porque a gente foi ensinado isso, A gente tem que ir lá e botar Deus contra o Pai. Nós temos que orar, insistir, fazer campanha, porque Deus vai nos dar. O foco, então, é fazer barganha com Deus. E assim, para os neopentecostais, 95% de tudo que eles fazem no culto, na prática deles, está baseado no quê? Nos dízimos e nas ofertas. A gente tem dito por aí que nos cultos
a palavra tem sido encolhida e o apelo, né, a dízimo e oferta tem crescido, então você fica 1 hora e meia pedindo dízimo na igreja e 15 minutos de palavra. Mas por quê? Porque é exatamente dentro dessa lógica, tudo é voltado para isso, porque com elas, Deus vai fazer a parte dele se você ofertar e você vai ficar rico. Está tudo certo. Deus vai te dar 100 vezes mais. Bom, aqui no Brasil, esse negócio começou na década de 80 com a Universal do Reino de Deus, né, que vocês conhecem bem, o nosso amado Edir Macedo, mas de imediato junto com ele veio os parentes, que é a Internacional do Reino de Deus, com o Romildo Soares lá, que é amigo do Rogério, e na toada veio a Renascer em Cristo, também na mesma toada, do mesmo período, a igreja também da mesma linha, Mundial do Poder de Deus, que saiu do mesmo lugar, a Sara Nossa Terra, enfim, né? Acontece que o tempo passando, a tal da teologia da prosperidade começou a tomar as outras igrejas, o mesmo discurso, os mesmos apelos, começou a fazer parte, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é uma igreja histórica pentecostal, assumiu para si em alguns segmentos o mesmo discurso neopentecostal da prosperidade, e aí, por exemplo, alguns segmentos, o famoso Silas Malafaia é adepto pleno dessa teologia da prosperidade, né? E aí, com isso tudo, né, e por causa disso, a palavra prosperidade se tornou no meio evangélico uma ferramenta para fazer da igreja o que Jesus chamou de um covil de ladrões. Essa é a verdade, tem que ser dita, né? Esse negócio fez da igreja essa coisa, esse covil. E, por um outro lado, para quem tem mais vergonha na cara, essa palavra, prosperidade, se tornou um palavrão proibido de falar no culto, porque virou um problema enorme isso. Agora, a pergunta que se quer fazer é o seguinte: Deus quer fazer de nós um povo próspero? Né? Porque parece que igreja séria não pode falar disso, porque, né, não, você agora vai começar a pedir. Não é isso, nós temos que pensar nisso, porque eu quero falar da Bíblia hoje. Será que Deus tem coisas boas para o seu povo? Ou será que crente é viver num claustro de acessão completa, absoluta, penando nesse mundo desamparado? É isso que é ser crente? Precisamos entender um pouco da parte do Senhor. Jesus ensinou em Mateus 7,11, que diz assim: se nós, que somos maus, podemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará coisas boas aos que lhes pedirem. Jesus disse isso. Então veja, Jesus está dizendo que assim como um pai terreno deseja o melhor para os seus filhos e filhas, o Pai Celestial também deseja o melhor para os seus filhos e filhas. Essa é a lógica de Jesus. O apóstolo Paulo declarou na carta de Romanos 8,32, que Deus, e se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as outras coisas? Eu estou de propósito usando esses versículos, porque são usados lá na teologia da prosperidade, para reforçar uma outra questão. Mas aqui, eu queria dizer para você, é indiscutível que Deus quer o melhor para as nossas vidas. Isso não tem o que falar. O apóstolo Paulo está dizendo, e ele disse aos cristãos de Roma, que se o Pai Celeste deu o que tinha de melhor, Jesus, o que ele tinha de melhor, não há nada nesse mundo que ele não possa nos dar. Percebe a lógica? E é uma verdade. Nós temos que entender aqui o que está. Nós lemos um texto no início aqui, de uma carta, que a tradição diz que é do apóstolo João, e essa carta de João, o sentimento que ele tinha por um tal de Gaio, que era o seu amigo, era um irmão em Cristo, que ele muito amava, ele disse, esse sentimento diz muito sobre aquilo que Deus tem para todos nós, seus filhos e filhas. Ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E eu preciso desafiar vocês nessa noite, porque aqui tem um projeto de Deus, não para o Gaio, mas para todos os seus filhos e filhas. E nós precisamos então, e eu preciso pensar nisso com vocês, porque quando a gente lê a palavra de Deus, fica claro que Deus deseja sim a nossa prosperidade. E aí você pode perguntar, então quer dizer que os caras do Covil lá têm razão, eles estão certos? E eu dizer, não, vamos pensar aqui, vamos tentar ler a Bíblia para entender um pouco isso. Deus deseja sim o melhor para cada um de nós, isso é inegável, a nossa prosperidade. Mas para entender aquilo que Deus deseja quando Ele fala isso, nós precisamos primeiro entender o que é prosperidade. Primeira lógica que nós temos que pensar, para você entender onde é que estava o problema, onde é que está o problema de tudo isso que está sendo feito. Tem uma palavra no grego que é eudou, que é traduzida por prosperidade, mas nos dicionários de concordância bíblica define prosperidade
como, por exemplo, fazer uma viagem rápida e bem-sucedida, conduzida por um caminho fácil e direto. Isso é bom. Garantir um bom resultado, fazer prosperar. Prosperar é ser bem-sucedido. Essa concordância, no dicionário, normalmente o significado diz que prosperidade é uma situação favorável, é um estado de abundância. Isso é prosperidade. Então veja, a questão aqui é que normalmente as pessoas atribuem, do mesmo jeito que os caras do Covil lá que Jesus falou, quando pensam em prosperidade, somente o sentido material. E eu quero que você entenda o problema que existe naquilo que Deus quer, mas que a gente deturpa como sempre. Porque para Deus, o que realmente Ele quer que a gente quer que nós sejamos prósperos, não pode ser só próspero de dinheiro, mas tem que ser próspero em todas as dimensões da nossa vida. Percebe que o problema não é falar da prosperidade, mas é o foco que está errado? Veja, prosperar para Deus não é, portanto, só ter necessidades materiais supridas, mas é ir muito bem na vida espiritual, ministerial, na vida familiar, nos relacionamentos, na saúde, no trabalho, enfim. É um estado de espírito, é um estado de vida que Deus quer e nos quer prósperos. E nós também queremos, sim ou não? Nós desejamos isso? Lógico. Mas a prosperidade que eu quero que você entenda essa diferença. A prosperidade que nós vamos experimentar fora de nós precisamos experimentar dentro de nós. Eu quero que você construa isso comigo. Aquilo que nós podemos experimentar e queremos experimentar na vida fora, nas circunstâncias até materiais, é necessário que nós provemos dentro, na alma, no espírito. Não à toa que João fala para o Gaio que eu quero que você seja próspero, como é próspera a tua alma. Eu quero ver fora de você tudo como é você aí dentro. Eu quero que Deus abençoe tudo à sua volta, como é abençoado você no teu interior, no teu coração, no teu espírito. Então eu quero que você tome posse disso. Eu quero que você prospere tanto quanto a sua alma é próspera. E aqui tem um projeto que eu quero que acho que é importante para nós. Entenda que o apóstolo aqui está desejando a um amigo, e eu tenho certeza que Deus deseja o mesmo para a tua vida. Eu desejo que o restante da tua vida vá muito bem, que ela melhore, que ela progrida, tanto quanto é abençoada a tua alma, tanto quanto você é uma pessoa abençoada por dentro. Tem um padrão aqui importante. Portanto, a partir dessa lógica de João aqui, eu posso sem dúvida afirmar que a prosperidade que o Senhor deseja para cada um de nós é sobre todas as dimensões da nossa vida. E a gente não pode ser burro ao ponto de ser como esses caras são, de querer reduzir isso a um monte de dinheiro no banco. Porque você sabe muito bem que tem um monte de dinheiro, gente com um monte de dinheiro no banco hoje, que é um miserável completo. E nós precisamos compreender isso. Você precisa entender o plano de Deus. Porque se nós estamos prosperando na vida financeira, mas nas demais áreas da nossa vida, por exemplo, no casamento, na relação com os filhos, com os amigos, na igreja, na comunhão, no lar, não sei, nós não estamos igualmente prósperos, está errado. Essa prosperidade não veio de Deus. Não é isso que o Senhor planejou para a nossa vida. E nós precisamos compreender isso. Portanto, nós temos que ver que para Deus, tudo começa onde? Aqui dentro. Tem que ser uma construção do nosso interior. Em primeiro lugar, nós precisamos ser como Gaio, prosperar a nossa alma, porque a partir daí as demais coisas da nossa vida serão prósperas. Quais demais? Todas as outras. Não é só no banco. Quando aqui dentro é próspero, tudo à nossa volta, dentro de nós, tudo, existe uma plenitude que o Senhor espera de vida aqui. Todo o povo, aliás, o povo que é o povo que gosta desse discurso, o povo do Covil, vamos chamar assim, né? Quanto a esse mundo materialista, inverteram a lógica do reino de Deus. Porque você pega na Bíblia coisas que diz que o Senhor quer sim a nossa prosperidade, mas eles buscam prosperidade financeira em primeiro lugar, como única medida de realização, e isso é absolutamente o contrário do que Deus pensa. E nós estamos aí tentando correr, a igreja de hoje está tentando correr nessa lógica. Para Deus, melhoramos por dentro primeiro, porque a partir daí nós vamos poder ver que a prosperidade das coisas vai acontecer do lado de fora. Vocês entendem isso? Não é que Deus não quer que nós sejamos prósperos, abençoados, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância.
que vocês tenham para repartir, que vocês tenham para transbordar. Então, querido, assim, dessa forma, como Deus planejou, tudo isso vai fazer sentido, e a prosperidade vai nos dar muita alegria, e é o contrário do que estão fazendo conosco. E hoje você vai entender isso. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender que para o Senhor não serve só essa prosperidade que a gente poderia chamar de fora, porque se for só, e ela não vir acompanhada da prosperidade de dentro, as pessoas não entendem isso, e por não entender, o que a gente tem visto isso é essa grande fascinação por bens materiais. A igreja está profundamente voltada para uma coisa relacionada a um glamour, a dinheiro. A igreja virou isso. Isso é o contrário do que a Bíblia nos ensina. Porque o fato é, e uma das primeiras questões que eu vou trazer na palavra de Deus para você, é que a palavra de Deus diz que a prosperidade só do lado de fora pode transformar tudo em maldição. Pode se tornar uma grande maldição na nossa vida. Essa prosperidade indevida que está sendo pregada por aí. E eu vou dizer isso, tanto na história de pessoas que a gente conhece, como nas escrituras, nós temos exemplos de pessoas que prosperaram, mas somente exteriormente, sem prosperar interiormente. E o resultado disso é isso. A bênção acabou se tornando uma maldição. Eu vou falar um exemplo para vocês de um rei que tem em 2 Crônicas, capítulo 26, chamado rei Uzias. Esse rei é uma história conhecida. Diz o texto no versículo 5 do capítulo 26, que Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar muito. Enquanto ele buscou o Senhor, ele prosperou. Com a bênção de Deus, Uzias alcançou aquilo que sozinho ele não conseguiria pelas suas forças. No versículo 15, segunda parte, diz assim, ele foi extraordinariamente ajudado por Deus, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama se espalhou para muito longe. Ele foi um rei próspero. Entretanto, a Bíblia diz que o coração dele, ao atingir toda a prosperidade do mundo, mudou. Quando ele conseguiu todo o prestígio, todo o poder, o coração dele mudou. As suas conquistas levaram ele a agir de forma indevida. Tanto que, segundo a Crônicas 26, versículo 16, começa dizendo assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda e ele foi infiel ao Senhor, seu Deus. Eu estou usando esse exemplo para você entender. O que aconteceu aqui com esse rei, e ele que foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. O que aconteceu aqui? Acontece que a prosperidade de fora não foi devidamente acompanhada pela prosperidade de dentro. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Eu quero congregar numa igreja de milionários, mas eu quero de gente milionária aqui dentro, na sua alma, no seu espírito, no seu interior, no seu coração. Tem que acompanhar. Senão, o que aconteceu então? Aquilo que tinha que ser bom para ele se tornou algo ruim. Aquilo que era de Deus, porque era, de onde veio a bênção de Uzias? De onde veio a prosperidade dele? Veio de Deus. Entretanto, a bênção que Deus deu se tornou uma maldição na vida dele. Isso aqui é um perigo. Isso é um problema enorme, que estamos sujeitos. A história de Uzias se repete na vida de muita gente nos nossos dias, porque a igreja de hoje está repleta de histórias de gente que buscou o Senhor, e eu queria dizer para você, alcançou. Gente que busca no Senhor e melhorou, alcançou sucesso, seja profissional, sucesso familiar, ministerial, na saúde financeira, mas se não prosperou a alma e o espírito na mesma proporção em que prosperou do lado de fora, eu queria dizer para você, não funciona. Nós temos que saber o que nós buscamos diante do Senhor. Nós temos que saber do que nós nos enchemos primeiro. O resultado é sempre o mesmo. As pessoas não sabem lidar com aquela nova condição que Deus abençoou. Às vezes ficou famoso, não sei, tem gente aqui que está ficando famoso, prestígio, né? Recebeu uma promoção, conquistou coisa, ganhou dinheiro, e isso levou à ruína. Tem gente que acabou longe de Deus e tem gente que até perdeu o que ganhou. Por quê? Porque Deus pesou a mão? Não, porque Deus é um conjunto de coisas, entende assim? Deus quer prosperar o seu povo, Ele prometeu que iria, a nossa vida, mas isso depende de uma prosperidade que tem que vir aqui dentro. Isso é importante. Paulo advertiu o seu apóstolo querido também Timóteo, em 1 Timóteo 6, a partir do 9, ele disse assim,
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Veja, ele afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E antes que alguém comece a perguntar, que dinheiro, pastor? É real? Eu não amo o real, mas eu amo o dólar, né? Tem gente que... É o euro. Paulo está falando do amor aqui ao dinheiro como amor às riquezas materiais. Isso é a raiz de todos os males. Agora veja, muita gente ama o que não deve. Não é só, eu não amo dinheiro porque eu não tenho, né? Estou duro, estou com a conta vermelha no banco. Mas muita gente ama a sua carreira, é apegado ao seu emprego, à sua posição, ao seu cargo, ao ministério, à casa. Tem gente que, minha casa é minha vida, comentei isso outro dia. Há coisas materiais, isso segundo Paulo é a raiz do problema. Por quê? Porque o homem e a mulher de Deus pode ter tudo nessa vida, mas o único apego que cabe a ela é o Senhor, o Salvador das suas vidas, e mais nada. A gente pode ter tudo, mas apegado mesmo nós somos a Deus. Porque tem gente que é assim, crente, mexe com tudo, mas não mexe no bolso dele não, que o bicho pega. Apego. E nós temos que entender isso. Tem gente que busca coisas materiais em Deus, e eu queria dizer para você, se buscar vai receber, porque o Senhor é bom, Ele nos ensina. O problema é que depois que recebem, se apegam, e aquilo que era uma bênção, porque veio de Deus, deixou de ser bênção e virou maldição. Por quê? Fez a pessoa se afastar de Deus. Eu conheço. Estou explicando por que você não ganha na Mega Sena, né? Entendeu por que não? Muitos já enriqueceram às custas, por exemplo, e ficaram ricos, mas perderam muitos valores na vida. Perderam, às vezes, a dignidade. Ganhou dinheiro, mas perdeu o caráter. Ganhou dinheiro, mas não tem amor próprio. E muitos ganharam dinheiro, mas perderam a própria fé. Esse não é e nunca vai ser o desejo de Deus para a nossa vida, que nós somos o povo dele. Por isso nós podemos prosperar e devemos em tudo, desde que comece primeiro aonde? Na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Uma alma próspera é aquela que não se prende à ganância, à avareza. Uma alma próspera é despojada do egoísmo, do orgulho. Uma alma próspera. Se uma pessoa está prosperando materialmente, mas o seu coração se prende ao dinheiro, porque aquilo que vai dentro dele não está certo, não é bom. A sua alma não está crescendo na medida daquilo que Deus tem dado. E eu quero que você compreenda. Esse, inclusive, é o entendimento que tem um provérbio. É uma oração, na verdade. Provérbios 30, a partir do verso 7. Olha isso, uma oração. O autor do provérbio diz assim, duas coisas te peço, Deus. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza, nem riqueza. Me dê o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que esteja tão pobre que venha a furtar e profane o teu santo nome. Entende que medida bacana? Ele examina a sua alma. E ele reconhece aqui dois perigos. Qual? A pobreza, que faz ele furtar e quebrar, e envergonhar o nome de Deus. Mas, por outro lado, prosperar tanto a ponto de se esquecer de Deus. Ser tão rico a ponto de que outros deuses tomem conta da sua vida e não é mais o Senhor. Se a prosperidade de alguém o privar da comunhão com Deus, isso virou uma maldição. Percebe aqui o problema? Então, nossa prosperidade de fora não pode se tornar um fator que impeça a nossa prosperidade aqui dentro. Não pode nos impedir de buscar o Senhor. Senão todo o bem que Deus tem planejado não vai ser bom. Nós não vamos receber como bem. Assim como um pai, por exemplo, não quer presentear um filho com algo que vai prejudicar ele, nós temos que entender, Deus não quer colocar em nossas mãos algo que Ele sabe que vai nos afastar dele. Isso é uma coisa que nós temos que entender de Deus em nome de Jesus. Quem aqui pensa, por exemplo, em comprar um revólver e dar para o seu filho? Né? Não tem muito sentido. Por quê? Porque ninguém vai dar para o filho alguma coisa que vai destruir ele. Não tem muita lógica, né?
Da mesma forma, o Senhor jamais vai nos dar algo que nos afaste do propósito maior dele, que impeça a nossa comunhão com ele. Deus sabe do que nós precisamos. E se tem uma coisa que você precisa, acima de tudo, que você às vezes não pensa, é que você precisa da presença dele na tua vida. Senão, eu não sei o que vai ser das nossas vidas. Antes de dinheiro, você precisa do Senhor te abençoar. Mas se por um lado, o autor do provérbio aqui ele orou como um entendimento de que a bênção não pode nos afastar de Deus, por outro lado, ele diz também que não deve gerar em nós o sentimento de que a nossa atual condição interior seja um empecilho para você prosperar por fora. Não é isso. Deus não nos impede de prosperar. Muito pelo contrário. Aliás, é um propósito dele para a nossa vida. A nossa prosperidade pode ser uma ferramenta maravilhosa nas mãos de Deus. Por isso é plano dele nos prosperar. Se nós percebemos qual é a questão, se algo material está nos afastando de Deus, o que nós temos que orar e pedir a Deus? Desprendimento. Não é não ter, é me desprender disso. Porque se eu me desprendo, eu estou dando uma evidência de que interiormente eu estou prosperando. Entende isso? É muito importante. E assim, se nós somos prósperos aqui dentro, tudo que está do lado de fora vai nos abençoar. Percebe aqui a questão? Então veja, com essa conclusão, antes de acima de qualquer coisa, nós precisamos buscar algo na nossa vida. Buscar o quê? Buscar mudar o nosso coração. O problema não está nas riquezas, não está no dinheiro, não está nas coisas, não está no carro, não está na casa. O problema está, por isso Paulo diz, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Prosperar é uma coisa boa. Aliás, tão boa que você precisa buscar. Tanto porque Deus deseja a nossa prosperidade. E por isso não é uma questão de evitar. Porque durante um tempo pensaram que tinha que evitar. Pensando que talvez isso vai te amaldiçoar. Não. Se assim fosse, Deus, por exemplo, nunca teria prosperado um cara como Uzias. Mas ele prosperou, ele deu tudo na mão dele. O conselho então é que nós nos policiemos o quê? O nosso coração. Isso tem que estar atento. Salmo 62, versículo 10, fala dessa sabedoria, que diz assim, ó, se as vossas riquezas prosperarem muito, não ponha nelas o seu coração. Não significa, não pode prosperar, joga fora. Não. Mas não coloque nelas o seu coração. Então nós devemos manter nosso íntimo alinhado com os princípios do reino de Deus, de modo que a prosperidade material não nos leve à ganância, à avareza e ao egoísmo. Isso é importante demais, porque eu tenho orado para que o Senhor abençoe a vida de vocês, e eu sei que Ele vai, e aliás eu sei que Ele tem, eu sei que as coisas têm melhorado, e eu sei que se tem melhorado não vai parar, não vai melhorar mais, você crê nisso? Mas querido, em nome de Jesus, existe uma preocupação no coração do Senhor. Nós não precisamos de uma mentalidade de monge, por exemplo. Monge foge de coisas, de riqueza, vai morar no mosteiro, como se isso fosse um problema. Nós devemos permitir que a nossa alma seja tratada pela palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus entre em nós, nos mande uma palavra e que trate aqui o nosso interior para a gente saber lidar com isso. Nós não fugimos desse mundo nos trancando num convento, porque a gente vai estar lá no convento, nos escondendo do pecado. Não é isso que Deus planeja. Você vive com o pecado, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus e a palavra te fortalecer aqui dentro para você vencer tudo isso em nome de Jesus. Da mesma forma, nós não fugimos de dinheiro, nem de prosperidade, não, pelo contrário. Não é porque é pecado, não. Nós devemos tratar com o nosso coração e manter firme, assim, consciente de qual é o nosso maior tesouro. E nunca abrir mão dele em nome de Jesus. Você entende isso? Algumas pessoas, olhando para essa oração do provérbio, diz que nós não podemos ser prósperos, que tem que evitar, mas a essência da oração não é essa. A essência da oração não é fugir da prosperidade, porque isso vai te afastar de Deus, não é isso. Se nós percebemos que coisa do lado de fora, qualquer que seja, estão nos afastando de Deus, estão nos impedindo da comunhão com o Senhor, estão nos impedindo de ir para a igreja buscar a palavra, meu irmão, nós temos que buscar o trato de Deus para vencer esse tipo de inclinação. Como? Por exemplo, orando a Deus, pedindo a Deus que te dê estratégia. Senhor, me faça prosperar sim, eu quero, mas não só do lado de fora, mas não no nosso trabalho, não, eu quero prosperar na minha alma, no meu espírito, que a minha vida seja repleta do Senhor, que antes de qualquer coisa o Senhor melhore, fortalece e prospere aqui dentro, e depois me ajude a melhorar do lado de fora, sem que isso se torne um problema, sem que eu me afaste do Senhor. Nós temos que buscar isso em nome de Jesus, amém?
Porque tem gente dentro da igreja lutando tanto para conseguir pagar conta e cobrir cartão de crédito, que Deus vai ficando de lado. É amor ao dinheiro. Não é porque não é rico que não ama o dinheiro, não se engane. Esse é o propósito de um Deus que quer sempre nos dar o melhor. E para isso, veja, Ele quer mudar o nosso coração. Todo o mal que a prosperidade de fora tem causado, e lá nos caras do Covil, quanto na vida de gente que tem perdido a comunhão com Deus por causa de dinheiro, é porque quem valoriza somente o que tem do lado de fora, permita que demônios ocupem aqui dentro, porque Deus não vai estar, E aí nós temos que estar atento, porque nós precisamos aprender a vencer esse mal. Nós temos que aprender essa coisa que quer dominar aqui dentro de nós. Vou te falar de alguns deles. Por exemplo, o demônio do egoísmo que quer tomar conta da nossa vida, que vem atrelado à prosperidade que vem do lado de fora. O grande mal que nós temos que vencer, que está diretamente ligado a essa prosperidade exterior, é o demônio do egoísmo. Ele domina as pessoas. É uma opressão, e por isso precisa ter domínio próprio. Nós temos que nos dominar, meu irmão. Um texto importante sobre isso é o Senhor Jesus falando em Mateus 6,19, que ele diz assim, não ajuntem para vocês riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões assaltam e roubam, mas ajuntem riquezas no céu, onde a traça nem o ferrugem corrói, nem os ladrões não assaltam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Observa aqui, uma leitura rasa disso aqui que Jesus está ensinando, pode nos fazer pensar que nós não podemos ter riqueza aqui na terra, né? A gente pode pensar nisso, quem lê isso aqui, mas não é isso. Ele disse isso? Não. Jesus não disse que nós não podemos ter riqueza, Ele disse para nós não ajuntarmos, acumularmos. Tem uma diferença enorme. Não ajuntem. Qual é o problema de acumular? Aliás, a palavra aqui é tesaurizo, no grego, que significa juntar, armazenar, amontoar, acumular riquezas, manter um estoque, reservar, ter muito. Essa é a palavra que Jesus usou. Qual é o problema que Jesus está levantando aqui? Uma vida acumulando riquezas, que no fundo não nos edifica em nada, vai acabar. Por quê? Porque são passageiras. O problema das pessoas que vivem assim, qual é? Uma pessoa que age assim é um egoísta, porque só pensa em si mesmo. Não pensa em mais nada. O importante é só ele. É só a sua perspectiva, só o que ele quer, só o que ele acha, só o que ele pensa, só o que ele necessita. O que é uma pessoa egoísta? Pensa que tudo é seu. Aliás, só seu. Tudo é meu. Só faz para mim mesmo. Só faz para ele. Só é para o seu bem-estar. E não faz nada por ninguém. Esse é o problema de um crente dentro do Senhor. Não é que crente tem que ser tudo pobre e miserável. Não, o Senhor quer nos prosperar e Ele vai. Mas um crente não cabe egoísmo, isso é um demônio. De quem? De quem só foca a vida nas riquezas exteriores e não pensa na prosperidade que tem que estar aqui dentro, diante do Senhor, em nome de Jesus, amém? Isso é importante. Portanto, tem algo sobre a prosperidade da alma que nós temos que entender. Uma alma próspera vive acima dos egoísmos deste mundo. Não se rende a isso não. O propósito de nós prosperarmos materialmente não é represar tudo para nós, mas é compartilhar o que Deus colocou nas nossas mãos com os outros. Existe um propósito no coração de Deus, isso é muito importante. Nós precisamos ser como um rio, assim. Uma vez eu falei disso, né? Um rio é assim, ele sempre vem água, né? Mas nunca para, né? Não é assim? Rio sempre vem, sempre vai, sempre vem. Sempre vem, mas também não para de sair. Pois é, a vida de um crente é essa. O Senhor quer nos confiar coisas em nossas mãos, desde que essas coisas não nos afastem dEle. Basta virar egoísta, focar sua vida só nisso, acabou o Senhor. Pensar só em si mesmo, acabou o Senhor. Juntar tesouros no céu, como o texto diz, como Jesus diz, não é ficar orando, jejuando. Na Bíblia não é só ficar ganhando almas, não é isso. Tem gente que pensa isso, não é muita gente. Juntar tesouros no céu, na palavra de Deus, tem a ver com o que a pessoa faz com os recursos aqui da terra, com o que está do lado de fora dela. Vou te mostrar, vou te provar. Mateus 19, 21, Jesus disse assim, quem lembra do jovem rico? O jovem rico era um jovem cheio de prosperidades exteriores. Lembra disso? Mas dentro dele tinha um vazio? Prosperou fora, esqueceu de prosperar dentro?
E Jesus diz a ele: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois vem e me siga. O que é ter tesouro no céu que Jesus falou em Mateus 6? Hã? Vai ficar orando e jejuando só? Entende que para ele é juntar tesouro no céu? Muita gente acha que ter tesouro no céu é não ter nada aqui na terra. Não é verdade. Paulo, em 1 Timóteo 6,17, onde nós lemos, exortou os ricos do presente século que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir, acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Tesouro no céu, para a Bíblia, é essa possibilidade de ter e fazer esse teu ter alcançar e prosperar e melhorar a vida dos outros. Isso é acumular tesouro no céu. Ou seja, o problema não é ter riquezas na terra, o problema é o que nós vamos fazer com elas. Essa é a questão. Se nós só juntamos, se nós só usamos para o nosso próprio bem, se nós recebemos do Senhor e represamos o que Ele nos deu, de graça, aliás, nós estaremos sendo indignos daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E aqui está um problema de tudo isso que nós estamos vendo por aí. Nós podemos prosperar por fora, mas como eu disse, nós vamos nos tornar, se for só por fora, o mais miserável dos seres. Isso é um problema para Deus. Por isso, esse demônio precisa ser vencido, o demônio do egoísmo. Nós não podemos ser apegados, não podemos represar para nós o que nós temos, mas transbordar para os outros todas as bênçãos derramadas do céu sobre a nossa vida. Aliás, eu penso que a razão pela qual muita gente não alcança coisas com o Senhor e nem prosperidade são porque tem essa mentalidade de represar e valoriza muito, é um problema. Tiago 4,3 disse isso, ele disse assim, vocês pedem e não recebem, Deus não dá. Por quê? Porque vocês pedem mal. Por quê? Porque vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres e interesses. Percebe aqui o problema? Deus não atende? Por que Deus não atende? Porque Ele é chato? Não, porque Ele parece que vira um desperdício se Deus abençoar. Parece que vira um esbanjamento. E não é, né? Por isso o plano divino é que nós transbordemos. O plano do Senhor é que a gente alcance, nunca pode alcançar nós mesmos, nós temos que partilhar nossa vida com os outros, meus irmãos. Foi isso que o apóstolo Paulo falou em Efésios 4,28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. A generosidade que faz parte da vida do homem e de uma mulher de Deus, que diz que ele é uma pessoa próspera aqui dentro e que é digno de ter tudo do lado de fora. Você entende isso, sim ou não? Então perceba que nós não podemos, inclusive, ganhar o suficiente só para nós. Deus não quer nos dar só para suprir as nossas necessidades. Ele quer que supra as nossas necessidades e que nós temos sobrando para suprir os outros também. Isso é compromisso de Deus. Crê em mim. A gente fica aqui falando de Deus, mas crê em mim. O Senhor quer nos suprir a ponto de nós podermos nos envolver e abençoar a vida dos outros. Isso é Deus na nossa vida. Porque esse é o reino onde a vontade de Deus é soberana. E as vidas vão ser alcançadas e salvas porque Deus vai usar a nossa vida porque Ele nos prosperou. Então veja, para Deus, Ele quer que o seu povo prospere sim, mas em todas as dimensões. Não só em uma parte dela, não. Dentro e fora. Nós temos que melhorar em todo o tempo. Não adianta melhorar de vida, ganhar dinheiro e você pegar e a sua esposa está chorando dentro de casa. Adianta? Tem que ser prosperidade. E por isso nós temos que, se permitir isso, vai ver demônio tomando conta. Agora, nós temos que vencer. E o primeiro é o egoísmo. Mas eu queria dizer para você mais. Não só egoísmo. Porque prosperando a nossa alma, como? Transbordando os recursos de Deus. Tem outra coisa que nós vamos vencer, que é o orgulho, né? Que é um outro problema, que toma conta da vida daqueles que pensam só em prosperar do lado de fora. Orgulho. Isso impede a nossa prosperidade interior. Orgulho. Paulo falou isso com Timóteo, 1 Timóteo 6,17, no mesmo texto que eu acabei de ler. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Não depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que nos dá tudo em abundância para que nos alegremos. O Senhor tem dado em abundância na tua vida? O Senhor tem dado felicidade na tua vida? O Senhor tem prosperado na tua vida? Querido, em nome de Jesus. Tem alguns exemplos da Bíblia, eu não vou citar não, porque é muita coisa, e vocês não.
E muito, 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 a gente entende que Deus, essa coisa do orgulho não pode fazer parte. Nabucodonosor lá em 2, lembra Nabucodonosor? Um homem que se soberbeceu tanto que achou que era um rei, Deus acabou fazendo ele de 4, comendo grama como animal. E aí tem uma frase interessante dele que eu anotei hoje aqui, que quando Deus restaurou, a hora que ele curou, ele falou: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Orgulho. Em muitos momentos aqui, Provérbios 16:8 diz que a soberba precede a queda. Então nós temos que estar atento com essas coisas que vão tomando conta da nossa alma. Por quê? Porque a gente começa a ouvir os caras do covil, sabe? E que nós temos que determinar, e que Deus vai nos prosperar, que nós vamos ser ricos, que nós vamos buscar, e eu estou fazendo campanha, e porque eu vou ganhar 100 vezes mais. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso tem tomado conta da nossa vida. Nós temos que viver a prosperidade, porque o Senhor quer nos prosperar, mas a prosperidade que Ele tem primeiro para nós é do nosso interior. Isso nós temos que viver, em nome de Jesus. Então, resumindo, só para você entender, e eu já encerro. Nós vivemos uma vida próspera em nosso interior, quando? Quando Deus é o nosso maior valor. Quando nós não adoramos ídolos, quando nós não colocamos o dinheiro acima do Senhor, e aí nós somos prósperos na nossa alma. Quando o nosso emprego não é mais importante que Deus, quando a nossa casa, nossas coisas não são mais importantes que Deus, Ele é em primeiro lugar. Colocamos o Senhor, os seus ensinamentos, os seus valores, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de tudo, antes de todos. Assim nós temos uma alma próspera, assim nós não vamos cair. Esse é o maior sinal de que você é um gaio, né? Como o João falou, um gaio, porque ele desejou prosperidade e saúde a ele, assim como era a mesma medida de prosperidade da sua alma, que é o que o Senhor espera de nós. Esse é o plano que Deus quer. Jesus falou disso em Mateus 6, no mesmo lugar que eu li: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas eu vou acrescentar. Busque o quê? Sabe, os valores do reino de Deus em você. Haja como um cidadão do reino de Deus, porque o resto eu vou te ajudar. Primeiro aqui dentro, no nosso interior. Portanto, o Senhor nos chama nessa noite a sermos prósperos, mas não essa prosperidade que está aí, do covil aí dos caras, do mercado, não. Não é só se entupir de dinheiro, quanto mais melhor, nunca é suficiente, não é isso, não é o que o Senhor planejou para você. Deus quer te fazer próspero sim, mas a prosperidade do Senhor significa melhorar, crescer, ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida, em tudo que você é, em todas as dimensões. Como é que eu consigo isso? Coloca o Senhor em primeiro lugar, coloca o Senhor como o bem mais precioso da tua vida, em nome de Jesus. Lembre-se que o Senhor sempre quer trazer equilíbrio para a nossa vida. Nossa vida tem que ser equilibrada. Nós temos que ter um equilíbrio, um controle sobre tudo que está do lado de fora. Esse é o plano de Deus. Não é focar tudo lá de fora. Não é tudo do que nós temos, não. O que é material, não. Nós temos que trazer equilíbrio. E para isso, presta atenção, Ele quer nos prosperar aqui dentro, entendeu? A nossa alma, o nosso espírito é aquilo que nós somos. E espiritualmente, fazer a nossa alma a coisa mais próspera deste mundo. Em nome de Jesus, amém? Então eu oro para dizer que o Senhor nos ajude, primeiro nos livrando do cara do covil, né? Esses caras. Mas que Ele nos faça prosperar muito. Essa é a minha oração. Que você prospere como você nunca imaginou. Mas que Ele te prospere da forma de você ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa abundante, uma pessoa que as pessoas vão olhar e vão falar: meu Deus, né? Que beleza, que plenitude. Porque o Senhor, tudo que Ele não quer é ver alguém cheio de coisas e com uma alma pequena, tratando os outros mal, egoísta, né, orgulhoso, porque é tudo que Deus não planejou. Mas é quem está sujeito a isso, é aqueles que valorizam o que está do lado de fora, no nome de Jesus. Amém? Você entende essa palavra? Compreende o plano de Deus? É importante isso. Eu fico já assim, apreensivo, porque Deus está falando de prosperidade, sei lá, né? Vai que amanhã, né, o negócio já não dá certo. Mas a gente tem que estar atento, porque são as armadilhas que a igreja evangélica caiu no colo. E a igreja evangélica está aí, enchendo o templo, porque nós vamos lá dar o nosso dízimo, porque nós vamos ganhar 6 vezes mais. Tem gente que dá casa, tem gente que dá carro, tem gente que dá vida lá. Por quê? Porque quer prosperidade do lado de fora. E o Senhor tem, viu? Não se engane, o Senhor tem o melhor, a melhor casa, o Senhor tem o melhor para você.
Mas isso tudo se dentro de nós tiver algo antes e acima de qualquer coisa. A nossa alma tem que ser próspera para o Senhor. Amém? Compreenderam? Está claro? Muito obrigado, Deus abençoe. Pode aplaudir o Senhor se você quiser. Graças a Deus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Nosso Deus, Pai querido, Senhor das nossas vidas, Pai, oramos agradecidos ao Senhor nesta noite, pela Tua preciosa presença neste lugar. Oramos, Senhor, pelos testemunhos da Tua palavra, que tanto nos edificam, Deus, revelam as armadilhas que estão diante de nós, o Teu povo, a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, meu Pai, porque sentimos e sabemos o Teu imenso cuidado e zelo pelas nossas vidas. O Senhor, que é um Deus que quer tanto nos dar o melhor, deseja tanto, Senhor, que nós sejamos um povo próspero, um povo, Senhor, que seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer, meu Pai. Aqui estamos nós nessa noite, diante desta palavra, diante do Teu Espírito, Pai, que nos reuniu neste lugar. Nos reunimos em Teu nome, a Tua presença é um fato. E nós, depois de tudo que ouvimos, queremos orar ao Senhor, porque o nosso coração está feliz por saber de todo o Teu cuidado, de todo o Teu amor com as nossas vidas, e de saber, Deus, o quanto o Senhor deseja fazer de nós um testemunho vivo nesse tempo. Testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor pode sim, Deus, abençoar ricamente a nossa vida. Pode, eu sei que quer, eu sei que o Senhor deseja. Mas em nome de Jesus nós também declaramos que compreendemos sim, meu Senhor, os perigos que estamos expostos,
porque este mundo é mau, porque essas pessoas são amantes do que não devem, Pai, porque o mundo é apegado a coisas que não edificam. Mas nós, Senhor, somos o povo do Teu reino, e por isso nós te agradecemos pela Tua palavra que quer sempre nos alertar. E Senhor, estamos aqui, nós somos homens e mulheres que estamos, Senhor, ao inteiro dispor, Deus, do Teu mover, do Teu fazer. Faça da nossa vida conforme o Senhor planejou, meu Pai. Abençoe-nos, Deus, se for esse o Teu propósito. E Senhor, usa a nossa vida, porque sabemos que esse é o Teu desejo. Somos a Tua igreja, somos um povo que quer Te buscar, somos um povo que quer viver sob a Tua sabedoria. Dá-nos o pão necessário para cada um de nós, Senhor, o pão nosso de cada dia, como o Senhor nos prometeu, porque nós queremos, Deus, ser plenos daquilo que o Senhor pode fazer, para que transbordemos neste mundo da Tua presença, do Teu querer e do Teu fazer. Obrigado por esta confiança linda, de tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Obrigado, Deus, pelo nosso lar, pela provisão da nossa casa. Obrigado por tudo que nós temos do lado de fora. Mas acima de tudo, meu Senhor, obrigado, porque antes e em primeiro lugar o Senhor tem preenchido o nosso interior. O Senhor tem usado o Teu Espírito para nos encher da Tua presença. Obrigado por acima e antes de qualquer coisa, o Senhor tem ministrado palavras para nos dar sentido na vida, palavras que nos façam viver a Tua vontade, Senhor. Obrigado, meu Pai. A Tua igreja está próspera em sua alma, em seu interior, e é tudo que nós queremos e buscamos, que sabemos que é propósito Teu. Obrigado por essa noite, por este culto, por essa reunião. Nós oramos agradecidos ao Senhor, felizes, porque o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o nosso Senhor, e tudo nessa vida nós sabemos virar do Senhor. Por isso oramos agradecidos, porque oramos no nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor.